Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Expert DTM. Sou Lucas Carvalho, eu ensino dentistas a tratar DTM com segurança e o tema de hoje é o ponto mais complexo na odontologia, fechar um diagnóstico certeiro. Então, essa é uma complexidade que nós temos aí no dia a dia, no decorrer dos atendimentos, ao longo dos anos, acaba sendo um ponto-chave e uma grande dificuldade dos profissionais em conseguir realmente definir um diagnóstico certeiro dentro da odontologia. Vou fazer uma apresentação hoje com slide aqui, para facilitar o entendimento, e vamos trabalhar em cima do diagnóstico. Quando você pensa em diagnóstico, o que seria o diagnóstico? Diagnóstico é a definição, tanto pelo antigo dicionário Aurélio e o Wikipedia. Você pesquisa lá, você vai ver a definição, que é um exame de uma doença ou de um quadro clínico para se chegar a uma conclusão. É também um nome dado à conclusão propriamente dita de uma doença. Então, é a investigação que o profissional faz a respeito de uma determinada doença para se chegar à conclusão de qual é essa doença, para aí sim definir a forma de tratar. E quando você pensa nessa tomada de decisão, você começa a pensar nesse diagnóstico em si, que seria o quê? Um processo de determinar e conhecer a natureza de uma doença pela observação de seus sinais e de seus sintomas. Então, o diagnóstico nada mais é do que a avaliação de um médico ou de um dentista de uma determinada doença, para você fazer toda a investigação, seja por avaliação clínica, seja por avaliação radiográfica, para aí sim você conseguir definir o tipo de problema que o paciente tem e você vai chegar realmente ao diagnóstico do problema desse paciente. Agora, para que você tem que ter um diagnóstico? Principalmente para você conseguir saber, dentro da sua tomada de decisão, quais os primeiros passos a se tomar para realmente conduzir o tratamento da melhor forma. Dentro da parte do diagnóstico, nós definimos em 3 pontos importantes. A anamnese, que é toda aquela avaliação do problema físico do paciente, do problema emocional do paciente, de toda a história pregressa familiar do paciente, se o paciente tem algum problema familiar que acompanha ele, ou se ele tem uma doença de base nesse paciente. E dentro dessa anamnese, a gente tem o que a gente chama de tomada de história do paciente, que você vai investigar a causa do problema. O que o paciente está te trazendo de problema, você vai começar a fazer a investigação. Depois da anamnese, você começa a fazer toda a avaliação clínica, o exame clínico do paciente, e sempre a dúvida de quais exames complementares pedir. Você pode iniciar um tratamento com base na avaliação clínica e na tomada de história do paciente, sem exame complementar para você conseguir diagnosticar. Em algumas situações, sim, em outras situações, não. Porém, os exames complementares, eles são importantes de você pedir a partir de um momento que ele tem o poder de mudar a sua decisão no seu diagnóstico. Então, o exame complementar, quando você pensa que ele pode mudar a sua decisão na tomada de decisão, para aí sim traçar uma meta terapêutica, ele acaba sendo extremamente importante. Então, quais são os exames pedir? Nós vamos ver mais à frente. E vamos pensar agora na parte de como diagnosticar. Quando o paciente chega para você pensando tanto na odontologia como um todo, não somente na DTM, mas na odontologia como um todo, além do exame clínico, da anamnese, de toda essa avaliação que você vai fazer palpação do paciente, você tem que ter algumas observações clínicas. O exame observacional, você precisa identificar se o paciente tem alguma alteração nos movimentos mandibulares. Então, nessa imagem do paciente com a boca ligeiramente aberta, você vai observar se o paciente tem algum desvio mandibular para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, se o paciente tem um desvio para um dos lados, se ele desviou para o lado direito, provavelmente o problema está desse mesmo lado, porque quando o paciente faz aquele movimento, a cabeça da mandíbula sai de dentro da fossa mandibular, esse lado que ela está saindo, ele está conseguindo fazer o movimento sem nenhuma limitação. O lado que não sai é o lado onde você tem a mandíbula desviada, ou seja, ela está desviada para esse lado de cá, o problema está exatamente nesse lado de cá. Porque desse lado a cabeça da mandíbula saiu da fossa mandibular e nesse lado ela fez somente um movimento de rotação e não fez a translação.
Então, é importante você identificar durante os movimentos mandibulares. Pedir o paciente para abrir e fechar a boca 3 vezes, para ver se ele tem alguma limitação na abertura de boca. Se eu utilizo uma régua, pode ser uma régua dessa, para ver quantos milímetros de abertura o paciente tem. Paciente com menos de 40 milímetros de abertura é considerado uma limitação de abertura de boca. E paciente com desvio na abertura e fechamento de boca, ele pode também ter um sinal de disfunção temporomandibular, ele precisa ser melhor avaliado. Qual outra situação que nós avaliamos? No movimento de protrusiva e lateralidade, o que a gente observa no paciente? Nessa imagem aqui. Além de você aferir durante a abertura de boca quantos milímetros o paciente abre a boca, ou seja, menos de 40 milímetros é considerado uma limitação na abertura de boca, você avalia também na protrusiva quantos milímetros o paciente faz de movimento para protrusiva e quantos milímetros o paciente faz de movimento para lateralidade, tanto direita quanto esquerda. O padrão na literatura é que o paciente tem que ter no mínimo 7 milímetros de avanço mandibular e de lateralidade direita e esquerda. Com menos de 7 milímetros, ele tem uma limitação nesses movimentos excêntricos da mandíbula. Então, por exemplo, se o paciente na lateralidade, em uma das lateralidades, imagina que ele fez a lateralidade para esse lado de cá. Se ele tem uma limitação, se ele faz esse movimento com menos de 7 milímetros de movimentação, provavelmente ele tem uma limitação da cabeça da mandíbula desse lado de cá. Então, esse paciente com menos de 7 milímetros na lateralidade, ou direita, ou esquerda, ou na protrusiva, é considerado também uma limitação durante os movimentos excêntricos mandibulares. Então, é um paciente que precisa ser melhor avaliado por um profissional que trabalha com disfunção temporomandibular. Outra situação, além de você observar, então, os movimentos mandibulares de abertura e fechamento de boca, fazer a aferição da abertura de boca, quantos milímetros o paciente tem, aferir na lateralidade e na protrusiva, quantos milímetros o paciente tem. Você também faz um exame de palpação, e durante esse exame de palpação, você vai começar a palpar os músculos da mastigação. Então, nessa imagem aqui, você vê o músculo temporal, uma imagem em vermelho, que é um músculo em forma de leque, e nesse músculo, essas estrelas, elas identificam cada ponto que você vai palpar no paciente. Então, o temporal anterior, você tem esses 3 primeiros pontos. O temporal médio, você tem esses outros 3 pontos. E o temporal posterior, esses outros 3 pontos também. Então, são 9 pontos de palpação, uma pressão de 5 segundos. E durante esses 5 segundos, se o paciente apresentar alguma dor, e se essa dor for a dor da queixa que o paciente chegou no seu consultório, provavelmente o paciente tem um diagnóstico de disfunção temporomandibular, ele precisa ser melhor avaliado. Por que é calibrado com 1 quilo? As pesquisas mostraram que 1 quilo era uma medida mais fiel para você avaliar se o paciente tem o diagnóstico de DTM, quando, durante a palpação, você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente. Então, 9 pontos, com 1 palpação em cada ponto. No masseter, mesma coisa, nas estrelinhas ali do masseter, a origem do masseter, que é a parte mais superior dele, você tem a parte média do masseter, que é o corpo do masseter, e você tem a parte inferior, essas 3 estrelinhas de baixo ali, mais próximo ao ângulo mandibular, e corpo de mandíbula. Então, são 9 pontos de palpação, cada ponto de palpação, 1 quilo de pressão. Se o paciente tiver dor durante a palpação, e essa dor for a dor da queixa dele, o paciente tem um diagnóstico de uma DTM, provavelmente uma desordem dolorosa, ou seja, uma DTM muscular, precisa ser melhor avaliado. Outra coisa que a gente acaba colocando, então vou mostrar aqui os exemplos agora de como que seria essa palpação. Então, nesse momento aqui, deixa eu mudar o slide aqui. Então, aqui nesse momento da palpação, essa primeira imagem de cima, você está palpando a parte posterior do temporal, ele está mais ou menos nessa região aqui próxima à orelha, na parte superior aqui, na primeira imagem. Então, você está palpando a parte posterior do temporal, 3 pontos. Na segunda foto, depois do modelo, você tem o temporal médio, mesma coisa, 3 pontos no temporal médio, 5 segundos de palpação. Depois, o temporal anterior, a maioria das cefaleias atribuídas à DTM, a maioria delas, o paciente tem dor na região do temporal anterior, que é exatamente essa região aqui. Então, você faz 3 pontos
de palpação, 5 segundos em cada um deles. Quantidade de pressão que você vai aplicar, 1 kg de palpação. Agora, quando você trabalha com masseter, mais um exemplo aqui, mudando aqui o slide. Então, o masseter, mesma coisa, você faz essa divisão. Masseter, parte superior dele, é a origem do masseter. Por que é a origem do masseter? Que é o ponto fixo do crânio. Por que a parte mais inferior é a inserção? Que é o ponto móvel, que é a mandíbula. Então, mesma coisa, 3 pontos masseter, 3 pontos no corpo dele e 3 pontos na inserção dele. Origem, corpo e inserção, que nada mais é do que a parte superior, do que a parte média e do que a parte inferior do masseter. Exatamente quando mostra a figura aqui, ó, a primeira figura, acima do modelo desenhado, ele está palpando a origem do masseter, na segunda imagem está palpando o corpo do masseter e na terceira imagem está palpando a inserção do masseter. Então, 3 pontos de palpação, 1 kg de pressão em cada um deles. Depois disso, o que você vai avaliar? Você vai avaliar a articulação temporomandibular desse seu paciente. Como que você avalia a articulação temporomandibular desse seu paciente? Nessa primeira imagem superior, o que você está fazendo? Você está pedindo ao paciente para abrir levemente a boca para você detectar onde está o polo lateral da cabeça da mandíbula, ou seja, do antigo côndilo. Por que é antigo côndilo? Porque a nomenclatura mais exata hoje, dentro da literatura científica, se chama cabeça da mandíbula e não côndilo. Então, você pede ao paciente para abrir e fechar a boca em frente à região de tragus aqui, 10 milímetros à frente do tragus. Você vai perceber que houve a movimentação da cabeça da mandíbula e você está sentindo o polo lateral. Então, você pede ao paciente para repousar novamente a mandíbula, deixar ela em repouso, os dentes levemente desencostados, e faz uma palpação de meio quilo, como nessa foto abaixo aqui. Então, nessa foto abaixo, o que está mostrando? Palpação no polo lateral, que é uma palpação de meio quilo. E a outra imagem, a outra superior ali. Nessa outra superior, você pede ao paciente para abrir ligeiramente a boca e avançar a mandíbula. Quando ele abre a boca e avança a mandíbula, faz um movimento de protrusão, esse movimento, o que vai acontecer? A cabeça da mandíbula sai de dentro da fossa mandibular e nesse momento você consegue palpar ao redor do polo lateral. E ao redor do polo lateral, a palpação é uma palpação de 1 quilo. Então, no polo lateral, a palpação é de meio quilo. E ao redor do polo lateral, quando o paciente abriu ligeiramente a boca e avançou a mandíbula, fez a protrusão, você faz ao redor do polo lateral uma pressão de 1 quilo. Então, durante essa palpação da articulação temporomandibular, nessas duas situações clínicas, no polo lateral e ao redor dele, se o paciente, você consegue identificar uma dor nesse paciente no momento dessa palpação, e se essa dor for a dor da queixa do paciente, muito provavelmente o paciente tem uma DTM articular e, em alguns casos, ele pode ter também uma desordem dolorosa chamada artralgia, que é uma dor articular, e você consegue identificar isso durante essa palpação. Então, é uma outra avaliação que a gente acaba incluindo dentro da avaliação clínica para poder diagnosticar os problemas do paciente. O ideal seria o quê? O ideal seria você, em todos os pacientes, fazer uma avaliação clínica completa como essa. Não somente a parte dentária, a parte de linfonodos, a parte de músculo da mastigação, a parte de articulação temporomandibular. Aí sim, dessa forma, você consegue avaliar realmente o paciente por completo. Agora, quando você pensa em exames complementares, como nessa imagem aqui, nós como odontólogos, como cirurgiões dentistas, nós precisamos de um exame complementar para avaliar o paciente como um todo. Esse exame complementar, qual seria? Radiografia panorâmica e o periapical completo, ou radiodôntica, que são exames mais específicos da parte dentária. Então, por exemplo, essa panorâmica aqui. A radiografia panorâmica não é o exame mais ideal para você fazer uma detecção de uma cárie, ou para você avaliar a articulação temporomandibular do seu paciente. O próprio nome já diz, é uma visão panorâmica do terço inferior da face do paciente. Então, você não consegue visualizar detalhes anatômicos, que é uma imagem que ela, além de ser ampliada,
em média 25%, 25% a 30%, além dela ser ampliada, é uma imagem que tem muita sobreposição. Então, a radiografia, propriamente dita, ela já tem muita sobreposição, e a panorâmica mais ainda, mas é um exame importante da gente estar pedindo no dia a dia. Então, isso faz parte do nosso cotidiano, na verdade. Então, a radiografia panorâmica e o periapical completo são exames realmente fundamentais para você começar a pensar em uma avaliação clínica, uma avaliação inicial. Mas aí você me perguntar, mas o paciente que chega a primeira vez, nem sempre ele já tem um exame radiográfico. E tem profissional que, quando marca uma consulta de avaliação inicial, ele já pede o paciente para trazer uma panorâmica e um periapical completo. Outros não. Quando não traz, você realmente tem um pouco mais de dificuldade, mas você não vai deixar de avaliar o paciente clinicamente, tanto intraoral quanto extraoral. Então, o exame de imagem, periapical completo e panorâmica são exames extremamente importantes dentro da nossa prática clínica, porém, e para alguns tipos de doença, ele não seria um exame determinante, mas é um exame extremamente importante para avaliação, principalmente intraoral. Outra situação, outro exame, tomografia. Qual que é a grande vantagem da tomografia? Então, você pega uma imagem dessa, uma tomografia computadorizada, Cone-Beam, que é a tomografia do feixe cônico, que é uma tomografia que veio para agregar muito na odontologia, e a grande vantagem dela é que é um exame em 3 dimensões, né? A radiografia é um exame em 2 dimensões, então tem muita sobreposição de imagem. Se tem algum paciente, por exemplo, pensando na parte intraoral, paciente que tem um canal acessório, paciente que tem uma fratura, em algumas situações, somente com o exame radiográfico você não consegue detectar. A própria articulação temporomandibular você não consegue detectar. E nesse exame de imagem aqui, peraí que eu coloquei o slide, outro slide. É esse slide aqui que era para rodar. Então, nesse slide aqui, está mostrando que a tomografia computadorizada propriamente dita. Nessa tomografia computadorizada, na imagem, na primeira imagem, você observa o quê? A cabeça da mandíbula, ou seja, a articulação temporomandibular com a cabeça da mandíbula, com a fossa temporal, numa vista coronal. Imagina você olhando de frente para o paciente, você corta ele exatamente dessa forma. Então, nessa tomografia, você consegue avaliar o quê? Se o paciente tem algum processo de degeneração da cabeça da mandíbula ou da fossa mandibular. Nessas imagens, você consegue visualizar essa deterioração. O que seria isso? Você observa a cortical, ela perde a continuidade dela. Então, você tem uma perda de continuidade da cortical, você tem processo de erosão na cabeça da mandíbula, muito bem visualizado em uma tomografia computadorizada Cone-Beam. O outro exame aqui que tem 2 setas, quando você quer identificar um quarto canal em um molar, ou uma fratura, uma fissura, você consegue na tomografia computadorizada, pois é um exame em 3 dimensões e consegue detectar. Agora, a outra imagem, que foi a que eu passei anteriormente, que na verdade é uma imagem de ressonância magnética. Então, a imagem de ressonância magnética, para que ela é? Qual a diferença dela para a tomografia computadorizada e como ela complementa o nosso diagnóstico? Imagem de ressonância magnética, você vai conseguir avaliar tecido mole. Para você avaliar tecido mole, o que você vai avaliar ali? Vai avaliar músculos da mastigação, vai avaliar disco articular, vai avaliar mais o quê? Toda a parte ligamentar também. Se tem algum derramamento de líquido dentro da articulação, algum sangramento, alguma perfuração do disco articular. Tudo isso você consegue identificar numa imagem de ressonância magnética. Agora, pensando naquela avaliação clínica inicial que você fez, além da avaliação intraoral, fazendo uma avaliação extraoral, e você suspeitou que o paciente pudesse ter um problema articular dentro da articulação temporomandibular, sempre tem que se pedir o exame a imagem de ressonância magnética? Não necessariamente. Você pede o exame a partir do momento que você tem a necessidade e que esse exame ele tem o poder realmente de mudar o seu diagnóstico, ou seja, mudar a sua tomada de decisão. Aí ele é importante. A gente observa o quê? Quando o problema é muito articular e não muscular, na maioria das vezes é importante você avaliar realmente a estrutura interna da articulação temporomandibular. Então, a imagem de ressonância magnética nessas situações vai agregar muito para você. E só um parênteses para facilitar, na imagem de ressonância magnética, o que normalmente, quais os cortes que normalmente são pedidos? O mais importante é o corte coronal,
e o corte sagital. Então, o corte sagital, dessa forma, e o corte coronal é como se você estivesse vendo o paciente fatiado de frente. Então, são os dois cortes mais importantes. E o paciente, tanto em boca aberta quanto em boca fechada, para você observar durante a função mandibular o posicionamento do disco articular. E na tomografia, você pode fazer a tomada do paciente com a boca em repouso somente. Você não precisa fazer com o paciente com a boca aberta e boca fechada. Por quê? Porque você quer ver estrutura óssea em uma tomografia. Então, na tomografia, você só quer ver estrutura óssea. Então, estrutura óssea, você não precisa fazer com que o paciente faça os movimentos mandibulares. Ele pode estar estático, parado, e com a boca levemente, os dentes levemente desencostados, não em máxima intercuspidação, para facilitar a visualização de uma possível aí, degeneração na cabeça da mandíbula. Então, esses dois exames, quando que nós pedimos esses dois exames? Quando eles têm o poder realmente de mudar o seu diagnóstico. Aí eles são interessantes. Então, quando você suspeita de um desarranjo interno, do disco articular, principalmente, a ressonância magnética ela vai ser de grande valia. E quando você suspeita de um processo degenerativo, a tomografia Cone-Beam ela vai ser de maior importância do que a ressonância magnética. Tá legal? Uma outra situação agora, partindo mais para frente um pouquinho, são os tipos de diagnóstico. Como a gente está falando em diagnóstico, ou seja, em tentar fazer um diagnóstico certeiro dentro da odontologia, você precisa entender os tipos de diagnóstico que você vai se deparar. Então, quando você avalia o paciente de forma intraoral, aquela avaliação intrabucal que o dentista faz, você pode ter, normalmente o paciente vai te procurar o quê? Com algum tipo de situação emergencial. A maioria dos pacientes procuram normalmente em situações de emergência. Poucos pacientes, infelizmente, que têm esse hábito de fazer esse preventivo semestral. Então, a maioria das vezes, a gente acaba atendendo muita emergência. E dentro dessas emergências, boa parte delas é a dor odontogênica. A gente sabe que a dor odontogênica é a maior causa de dor orofacial. A segunda é DTM, mas a maior causa de dor orofacial é a dor odontogênica. Pode ser a pulpite, pode ser a pericementite, pericoronarite, periodontite. Como que você avalia isso? Clinicamente, você faz teste de vitalidade para ver se o paciente tem necrose da polpa, você faz teste de percussão vertical, horizontal, teste de mobilidade, mede todo o periodonto do paciente para ver a profundidade de bolsa periodontal. Então, tudo isso é avaliado clinicamente. Então, é importante você identificar quando o paciente tem qualquer tipo de queixa de dor odontogênica e saber se essa dor é a dor primária ou se é uma dor que está sendo referida no dente. O que seria isso? É o paciente que tem, por exemplo, uma dor miofacial, no masseter, por exemplo, até mesmo no temporal, e essa dor dessa região muscular, ela está referindo para algum dente. Então, isso é muito comum acontecer. Outra coisa é o paciente que tem algum tipo de neuralgia, tipo a neuralgia do trigêmeo, por exemplo, e o paciente tem uma dor referida em algum dente. Ele jura que o problema é no dente. E o paciente que tem, quando ele tem DTM, qual o outro, pensando em tipos de diagnóstico, além da dor odontogênica, você tem esses vários tipos de dor odontogênica, você pode ter a disfunção temporomandibular, que ela pode ser articular, pode ser muscular, e você vai avaliando por meio de toda aquela palpação, aquela avaliação clínica que eu passei anteriormente, no início da aula. E os tumores intracranianos, a gente sabe que os tumores intracranianos, eles mimetizam algumas cefaleias, por exemplo. Às vezes, a primeira causa da dor do paciente no tumor é uma cefaleia. Então, é importante avaliar essas situações também. Outro tipo de diagnóstico, como eu já falei, neuralgia do trigêmeo e glossofaríngeo, podem mimetizar outros tipos de dores. Por isso que é importante, dentro dessa metodologia nossa de trabalho, a gente tem aulas mostrando como que é cada tipo de doença dessa, como que é a neuralgia do trigêmeo, a neuralgia do glossofaríngeo, como que são as cefaleias primárias mais comuns, como a migrânia, como a cefaleia tipo tensional, as cefaleias trigêmeo-autonômicas, como a Sunkt, como a cefaleia em salvas. Você saber, assim, de uma forma simples e resumida, diagnosticar de forma diferencial todas essas doenças que podem mimetizar uma DTM ou podem mimetizar uma dor odontogênica. Tudo isso está dentro do nosso quadro de aulas dessa metodologia para você conseguir aprender disfunção temporomandibular
de uma forma e tratar de uma forma mais segura. Então, pensando em todos esses tipos de diagnóstico, você começa a pensar realmente como um expert na área, porque você vai conseguir identificar, por exemplo, se o paciente tem uma DTM e tem uma migrânia. A gente sabe que 75% dos pacientes que têm a migrânia, que é a mesma coisa que a enxaqueca, 75% desses pacientes, eles têm um quadro de DTM também associado. Então, a gente já falou em algumas situações que o paciente que tem duas doenças acometendo ele, você tem um aumento da chegada de impulsos nervosos no sistema nervoso central, e esse aumento da chegada de impulsos nervosos no sistema nervoso central por meio de duas doenças que geram dor ao paciente, você tem o que a gente chama de sensibilização central, e você tem uma diminuição do limiar de dor desse paciente. Então, por exemplo, as crises de enxaqueca são muito mais frequentes, e a DTM se torna muito mais crônica. Então, é importante você saber diferenciar as duas e saber ter a tomada de decisão correta no tratamento. Lembrando que essas cefaleias, quem faz o tratamento é o neurologista, mas é importante o dentista que trabalha com DTM saber identificar uma cefaleia dessa, ou uma neuralgia, por exemplo, ou até mesmo um tumor intracraniano, para não cometer nenhum ato de nenhuma imprudência, nenhuma negligência dentro do diagnóstico ali, dentro do consultório, para evitar problemas futuros, né? Pensando agora em toda essa situação, então a gente já conversou sobre os exames, já conversou sobre a forma de fazer a palpação. Agora, por que é importante você saber diagnosticar? Por quê? Qual a importância do diagnóstico? Quando você tem um conhecimento suficiente para diagnosticar um problema, mesmo sem exame complementar, em uma primeira consulta odontológica, você vai conseguir, vai facilitar para você identificar a causa do problema do paciente. O que o paciente quer quando procura a gente? Ele quer uma solução imediata. E essa solução imediata, você tem que ter um mínimo de embasamento e conhecimento para conseguir dar essa solução a ele. E não só pensar em somente fazer endodontia, fazer a remoção de tecido cariado, você tem que avaliar realmente o paciente como um todo, avaliar todo o planejamento que você fez da parte de prótese, todo o planejamento ortodôntico, e isso tudo, a disfunção temporomandibular, ela te dá meios, ou seja, quem trabalha com disfunção temporomandibular, ele te dá meios para que isso agregue muito nas suas consultas para todos os outros profissionais, tanto o profissional que trabalha com periodontia, quanto endodontia, quanto ortodontia e quanto reabilitação oral. Então, você identificar a causa do problema na primeira consulta não é tão simples, mas é uma coisa que te agrega muito valor e o paciente começa a ter um grau de satisfação muito grande. Isso aumenta o que com o paciente? A confiança. Então, essa confiança a gente acaba adquirindo no primeiro contato com o paciente. E nesse primeiro contato com o paciente, esse diagnóstico certeiro, ele, em boa parte dos casos, ele não é tão simples, porque o paciente, na maioria das vezes, ele não chega com aquele problema muito localizado. A maioria das vezes, o paciente chega com a dor ou com som articular e é uma coisa assim muito difusa. E em alguns casos, você precisa realmente de exames complementares, outros você consegue identificar realmente naquela primeira avaliação inicial, sem mesmo nenhum tipo de exame complementar. Então, essa é a importância desse conhecimento mesmo dentro da especialidade. Deixa eu mudar aqui o... Então, pessoal, pensando nisso, aonde a gente mais erra acaba sendo na avaliação clínica inicial. Porque nessa avaliação clínica inicial, a gente, na maioria das vezes, ou você está com horário um pouco corrido, ou às vezes um paciente atrasou, e aquela avaliação que poderia ser muito mais completa e muito mais embasada, ela se torna uma consulta muito rápida. E às vezes, alguns pequenos problemas passam desapercebidos. Então, essa avaliação clínica inicial, é importante a gente dar realmente um crédito muito grande a ela e demandar realmente um tempo maior, que é onde você conquista o paciente, é onde que você vê o que está causando todo o problema que ele tem, seja de dor, seja de fraturas recorrentes, seja de som articular, para aí sim você traçar um planejamento de tratamento e dentro desse planejamento de tratamento você saber a tomada de decisão mais correta para aquela situação clínica. Então isso é o que vai nos tornar profissionais diferenciados no mercado. E
E quando você começa a pensar dessa forma, você começa a visualizar que a disfunção temporomandibular, você pensando nela como um todo, ela te dá o que eu acho assim muito bacana, que ela para quem trabalha só com DTM, você tem um conhecimento assim maneiríssimo de todas as outras especialidades, de oclusão, de dor, de som articular, você consegue resolver todos esses tipos de problema do paciente e ao mesmo tempo ela consegue te auxiliar para quem trabalha, por exemplo, com ortodontia e trabalha com disfunção temporomandibular, a tua forma de pensar, ela muda muito quando você tem esse conhecimento da DTM e adapta ele dentro da ortodontia. Da mesma forma, quando você tem esse conhecimento e é implantodontista ou é um reabilitador mesmo, um protesista que trabalha com reabilitação extensa, e se depara com algumas situações de fraturas recorrentes, de som articular após instalação de trabalhos extensos, de dor mesmo após instalação de trabalhos extensos, de implantes dentários, e você começa a observar que a disfunção temporomandibular ela está agregando tanto para quem trabalha só com ela e também para quem trabalha em outras especialidades. Para o endodontista, por exemplo, para quem trabalha com endodontia, trabalha o tempo todo com dor. Quem trabalha o tempo todo com dor, se você pensar só na parte dentária, em algumas situações, você pode ter problema de fazer um tratamento endodôntico na hora que você vai ver o paciente tem uma neuralgia do trigêmeo. Ou o paciente tem uma dor miofascial com dor referida, que o paciente tem uma dor miofascial, uma dor muscular, e essa dor está referindo na parte dentária. Então, até para o endodontista, a disfunção temporomandibular ela agrega demais. Para o periodontista, ou seja, o profissional que é periodontista e só trabalha com a periodontia, a disfunção temporomandibular vai agregar demais para ele. Por quê? Por causa das sobrecargas que tem. Não adianta você ter um periodonto saudável e ter uma sobrecarga muito grande sobre esse periodonto. Então, você tem que trabalhar de forma a minimizar essa sobrecarga em determinadas situações durante a oclusão do paciente. Então, olha quanta coisa que a DTM vai agregando. Ela agrega para o ortodontista, para o reabilitador, para o implantodontista, para o endodontista e para o periodontista. Ou seja, para o clínico geral para todos os cirurgiões dentistas, que você não precisa ter a especialidade de disfunção temporomandibular e trabalhar só com ela. Você pode ser especialista em outra área e ter o conhecimento dela. Quando eu comecei a trabalhar com DTM, eu já era ortodontista e realmente a virada de chave na minha profissão foi muito grande. No que eu tenho para oferecer para o paciente, mudou muito. A minha vida, assim, mudou radicalmente. Exatamente por esses detalhes. Você começa a entender a parte anatômica de uma forma muito mais simplificada, muito mais diferente do que você viu na graduação. Você consegue entender e saber muito mais de oclusão do que você pensava que sabia. Então, tudo isso, a disfunção temporomandibular, essa especialidade, dá a nós profissionais, tanto clínico geral quanto especialista em outras áreas. Vamos lá se tornar um expert em DTM, porque é uma especialidade que agrega demais para nós dentistas, e é uma especialidade que é a especialidade que eu costumo falar, que é a especialidade do futuro, que poucos profissionais tem conhecimento nessa área e é uma área que está crescendo muito com o aumento dos casos surgindo cada vez mais nos nossos consultórios. Um grande abraço, pessoal, uma boa noite e nos vemos amanhã.